Se você tivesse a necessidade de atualizar um relatório, se você tivesse a necessidade, aquela situação, seu chefe te perguntando, eu quero que atualize o relatório de indicadores. Aquela situação que você tinha que entrar no sistema, exportar isso, baixar para um Excel, ou até, dependendo, você ia lá e imprimia o relatório. Aquele tipo de situação lá, exporta, filtra, trata a base de dados, envia, tá errado, faz de novo. Esse trabalho de atualizar o relatório, se tivesse que fazer manualmente, como o que a gente acabou de fazer aqui está conectado a essa base de dados, simplesmente você iria clicar aqui, ó. Tá vendo o que está dizendo aqui? Num bom português ali diz atualizar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live Dashboard Automatizado. Eu vou te mostrar os passos que pessoas que gastavam tempo atualizando planilhas de Excel utilizaram para chegar ao dashboard automatizado para acesso, inclusive pelo celular. Lá eu vou te mostrar os passos para você deixar de ser a pessoa que gasta tempo atualizando planilhas de Excel e ter o dashboard automatizado, inclusive para acesso pelo celular. Hoje vamos, neste episódio, falar especificamente como ter o dashboard automatizado sem conhecer nada de programação. Esse é o tema do episódio de hoje, para você que quer chegar ao resultado do dashboard automatizado para acesso pelo celular, mesmo sem ter conhecimento de programação. É possível? Não é possível? Precisa ter um pouquinho de conhecimento? Precisa ter muito conhecimento? Vamos entender sobre exatamente isso no episódio de hoje. Porque no final das contas, o que a gente quer? A gente quer chegar ao resultado de ter um dashboard como esse aqui, que se atualiza automaticamente. Tá? Esse é o resultado final que a gente quer. Ou um dashboard como esse. Para você entender, deve estar ficando claro que não, aqui já dá para começar a entender que não importa a sua área. Então, o resultado final que a gente quer é esse. Que um dashboard se atualize automaticamente, para a gente vir aqui analisar as informações e tomar a decisão. Agora, para a gente chegar a esse resultado, eu preciso te explicar uma coisa. E eu quero iniciar, e aí hoje, assim, eu vou te explicar através de situações da realidade, situação de como isso vai ficar mais claro para você, executando situação, inclusive, prática, tá? Mas para a gente ter clareza disso, a gente precisa entender o porquê. O que é esse porquê? E talvez você esteja começando aqui agora, esteja chegando aqui agora. O que eu quero que você entenda? Primeiro eu vou te dar embasamento para você entender que aquilo ali faz sentido e depois eu vou te mostrar a situação na prática. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso aqui, ó. Deixa eu voltar para a tela. Volta aqui. Por que normalmente pensar que precisa de conhecimento de programação? Por que acontece da gente ficar com isso em mente? Cara, precisa ter um pouco de conhecimento de programação para conseguir fazer isso aqui funcionar de forma automática, para conseguir fazer um dashboard de indicadores funcionar de forma automática. Por que acontece essa situação da gente pensar, cara, tem que entender de programação, isso aí deve ser uns códigos muito doidos aí por trás. Por que normalmente a gente pensa isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Antes de te dar essa clareza. A primeira vez que eu comecei a ver isso, lá em 2016, eu também pensava que ia ter a necessidade de conhecer coisas de programação, linguagens mais técnicas, coisas que envolviam, que não era a minha área. Eu pensava que tinha que ter conhecimento, sei lá, de TI, alguma coisa assim. Eu pensava dessa forma. A primeira vez que eu via resultados, por exemplo, como esse, lá em 2016, eu pensava que tinha que ter realmente conhecimento de programação. Meu, como que vai fazer um dashboard chegar assim no celular? Tudo se atualizando automaticamente? Tem que ter conhecimento de aplicação, linguagens técnicas. Eu pensava dessa forma. E lá em 2016, isso aqui ainda era bem
para analisar informações era bem pouco usado. Analisar informações assim. Hoje já é uma parada que, meu, se tu não tem isso aqui para acessar os indicadores a hora que tu quer, daí tá para trás, né? Porque tudo hoje é um celular. Então deixa eu te dar essa clareza. Uma coisa que eu quero te dizer que sim, que é verdade. O que eu quero te dizer aqui que é verdade? Que para isso aqui funcionar de forma automática, tá? Para um relatório de indicadores funcionar de forma automática, é verdade que você vai ter que conectar o seu relatório, o seu dashboard de indicadores ao sistema. Isso é fato. Então, por exemplo, se na sua realidade hoje existe um sistema, alguém faz o que com esse sistema? Vamos lá. Deixa eu colocar meu quadro branco aqui para facilitar essa explicação. Se na sua realidade hoje existe um sistema, por exemplo, digamos que o sistema está aqui desse lado. Se lá existe um sistema, toda hora tem alguém lançando informações lá nesse sistema. A pessoa vai lá, insere informações lá. Dependendo da sua área, por exemplo, a área de logística, sei lá. Vai lá e dá entrada, emite um CTE, que quer que seja isso, é um documento lá da logística. A pessoa de vendas vai lá e emite a nota fiscal que vendeu um produto. Dá saída num pedido de vendas. A galera da contabilidade vai lá e executa alguma coisa lá dentro do sistema. Toda hora alguém vai lá e insere informações nesse sistema. O que a gente quer para que o dashboard funcione de forma automática? Funcionar de forma... Quando eu falo dashboard automatizado com acesso pelo celular, é um dashboard que se atualiza automaticamente, para não perder tempo atualizando informações. Para isso funcionar, é verdade que você vai ter lá um sistema, que alguém... vamos colocar aqui. Vai ter lá o sistema, que alguém vai lá e insere informações, e esse sistema, via de regra, leva essas informações para dentro de uma coisinha que se chama base de dados, tá? Então aqui está a base de dados. O que a gente quer? A gente quer que o nosso dashboard de indicadores busque essas informações onde? A gente quer que ele busque lá dentro dessa base de dados. Por quê? Porque a todo momento que alguém inseriu informações em um sistema, essas informações foram para a base de dados. A gente quer que essas informações automaticamente saiam dessa base de dados e cheguem aonde? Aqui no dashboard. O que é o dashboard? É isso aqui, o relatório de indicadores para tomada de decisão. Seja aqui para ver pelo computador, seja aqui para ver pelo celular, ou seja, por exemplo, o caso de um aluno lá. Tem um aluno lá que chegou o resultado do dashboard automatizado e ele queria colocar numa TV. Ou, sei lá, você pode acessar e colocar num tablet. Então, esse é o processo que a gente quer. E é verdade, sim, que para isso funcionar de forma automatizada, vai ter que estar ligado a esse sistema. Se no seu local de trabalho tem um sistema. Agora, existe uma outra realidade. E por isso eu estou te dizendo que existe, que vem esse pensamento do quê? Do tema que nós estamos falando aqui, ó. O pensamento do, cara, por que normalmente a gente pensa que precisa conhecer de programação para chegar a esse resultado do dashboard automatizado? Geralmente é por isso. Porque a gente começa a pensar, tá bom, mas eu já entendi que conecta lá com o sistema, com a base de dados, mas como fazer isso? Isso aí é TI. O que é isso? Eu, inclusive, vou te mostrar aqui. Eu pensava assim, eu pensava que tinha que ter esse conhecimento. Um outro aluno, que eu já vou te mostrar aqui na sequência, também pensava assim. Mas antes disso, eu quero te dizer, talvez você esteja numa situação que nem existe sistema no seu local de trabalho. Ou às vezes existem informações dentro do sistema e existem informações lá dentro de uma pasta compartilhada, lá dentro do Excel, o que quer que seja. Então, existem esses dois tipos de situação. Olha lá, vamos deixar claro esses dois tipos de situação para a gente ir lá e entender o que é que necessita. Existe a situação do
tem o sistema aqui de um lado, esse sistema leva informações para dentro de uma base de dados, e aí a gente tem lá o nosso dashboard aqui do outro lado, que a gente quer que ele se atualize automaticamente. Para isso acontecer, ele vai buscar as informações lá dentro dessa base de dados. Existe também a situação que talvez no seu local de trabalho não tenha o sistema. Não tenha um sistema. E aí as suas informações estão onde? Às vezes estão no Excel, às vezes estão tá lá no Google Planilhas, tá numa pasta compartilhada, não é no sistema. Tá bom? O que que você vai fazer? As pessoas que alimentam esses dados lá no Excel, diretamente lá desse Excel, as informações vão chegar no dashboard. E às vezes vai ter situações que você tem informações que saem do sistema, vão para uma base de dados, e junto com isso também tem outras informações que não estão no sistema, que estão aqui na pasta compartilhada, no Excel, não sei aonde. Você pega tudo isso e leva para dentro do seu dashboard. O que que é a sacada que fica aqui, em qualquer uma das duas situações? Por exemplo, digamos aqui, ó, neste caso, que é o caso da pessoa que está com as informações no Excel. Pasta compartilhada. Neste tipo de situação aqui, continua, inclusive tem um caso de uma pessoa executando essa situação agora, dentro do método lá. O que que ela está fazendo? Por exemplo, tem pessoas na empresa que atualizam esses Excel. São informações que não vão para o sistema, tem que ir para um Excel lá. O que que acontece? A partir do momento que a pessoa lá da área administrativa lançou essas informações lá dentro do Excel, mesmo sem tocar os dedos, automaticamente essas informações vão para o dashboard, automatizado. Por isso que é automatizado, porque as informações chegam no resultado para a tomada de decisão sem ninguém ter que ficar exportando, sem ficar dependendo de você ir lá e inserir informações, atualizar na base de dados. Pode ter situação até que vai ser você, se não tem sistema. Mas pode também outra pessoa preencher isso. Então, o que eu queria te deixar claro aqui, nesse primeiro momento é, sim, se tem um sistema, vai ser conectado lá, para atualizar automaticamente. Se não tem sistema no seu local de trabalho, vai ter lá o Excel, as bases de dados lá, que está dentro da pasta compartilhada, que está não sei aonde, cruza isso e leva para dentro do dashboard. Agora, o que eu preciso te dizer é, tudo bem, como que, cara, é programação para acontecer isso? Vamos ver uma pessoa falando sobre isso. Uma pessoa que chegou ao resultado do dashboard automatizado, com acesso pelo celular, e lá no início ela pensava que tinha que ter conhecimento de programação para chegar a esse resultado. Vamos ver isso? Vamos ver. Pode sortar o vídeo. E a situação de quando eu começo a falar banco de dados? Como que foi para ti? Você sabe o que eu pensei quando você começou a falar de banco de dados? Eu falei assim, caramba, eu trabalho sou gerente de operações, banco de dados, eu vou virar um profissional da área de TI, né? Banco de dados, select, comando, né? E, meu, e não era isso, assim, é simples. Eu estou conseguindo consegui aprender algumas coisas, estou aprendendo mais, né? Mas a visão que eu tive naquele momento, eu falei assim, peraí, será que eu vou mudar de ramo? Eu vou para a área de TI? Às vezes a gente faz um elefante na nossa cabeça por conta de uma coisa e na verdade não é nada daquilo, né? Exatamente, né? Você faz um elefante, você cria algo que não é aquilo, né? Só depois que você vai mergulhando mesmo que você vê, pô, não é isso, né? O negócio é mais simples, né? Era conectar ao banco. E aí tu meio que falou que cara, que negócio de banco, eu vou ter que fazer TI, que parada que é essa? E tu conseguiu chegar ao resultado dos indicadores online automatizados. Tu tinha conhecimento prévio, por exemplo, de programação, de Excel talvez tu já conhecia um pouco, mas de VBA, aquelas coisas loucas lá e tal, o código maluco, tu conhecia isso? Não, zero. Linguagem de programação minha, zero. Né? Nunca tive contato, não conhecia nada. Era usuário de Excel? Era. Meu Excel é
um pouco assim avançado, mas também não chegava nem no Power Query lá do Excel, né? Sim, Fazia ali as fórmulas básicas ali, né? Mas não tinha conhecimento nenhum sim. de Que programação, massa. nada. Zero, zero mesmo. Tá aí. Uma pessoa que não conhecia nada de programação e chegou ao resultado do dashboard automatizado. Agora, entender isso na prática. Para a gente executar isso dentro da ferramenta, eu te exemplificar com uma situação prática do não tenho conhecimento de programação, vou conseguir, será, chegar a esse resultado? Para mim te mostrar isso, eu quero te mostrar uma coisa. Eu estou aqui num Google, né? Tem aqui, ó, Google. Google. Estou aqui no tio Google. Existe uma atividade que você faz diariamente aqui no Google. Eu me atrevo a dizer diariamente, todo dia você deve fazer essa atividade. E essa atividade tem um monte de coisas de programação envolvida. Vários locais de sites que você acessa tem isso. Então vamos lá, deixa eu te mostrar aqui. Ó. Se eu digitar aqui, ó, Jennifer, vamos ver se aparece eu no Google. Uma curiosidade. O que será que vai aparecer? Deve aparecer outros famosos, né? Não eu. Ó, apareceu eu. Então, se eu vir aqui, ó, e fazer uma pesquisa, por trás disso aqui existe muita coisa de programação. Mas muita coisa de programação. Eu acabei de dar um F12 aqui, ó. Dei um F12, olha a quantidade de coisas de programação que tem aqui desse lado. Tudo isso aqui, tudo esses negócios maluco de programação aqui, ó. E assim, ó, nada contra quem manja de programação, tá? Não é minha vibe. Programação literalmente não é comigo. Tô dizendo coisas malucas aqui, pode alguém... Enfim. Volta. Olha só. Aqui existe um monte de coisas de código aqui. Mas eu quero que você fique atento para a seguinte situação. Você precisou de alguma coisa de conhecimento de programação para conseguir vir aqui, digitar o que você quer digitar e ele te retornar, ou seja, a sua digitação aqui, ó, as suas palavras-chave, retornar a informação que você quer. Para você fazer isso, você precisou de conhecimento de programação? Existem um monte de coisas de programação para fazer essa pesquisa? Existe. Tá lá, ó. A prova disso está aqui, ó. Isso aí tudo é coisa de programação. Está aí dentro do Google, dentro de uma página, dentro de um site para retornar a pesquisa. Olha o tanto de código que tem aí. O que que isso aqui tem a ver com o que eu vou te mostrar agora? Olha só. Eu vou exemplificar agora uma situação de conectar a ferramenta que vai atualizar os seus relatórios de indicadores automaticamente e que vai te dar acesso para o celular. Conectar essa ferramenta à base de informações. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Vou te exemplificar na prática e vou, inclusive, te dar um pouco mais de clareza. Não um pouco mais de clareza, mas eu vou te provar o quanto você consegue isso, mesmo que talvez você nunca tenha nem feito as mirabolâncias de Excel, talvez você seja a pessoa que só faz a soma lá no Excel, um filtro básico. Mesmo assim, você vai ver o quanto isso é possível. O que é possível? Conectar a ferramenta a uma base de dados de um sistema para o seu relatório funcionar de forma automática. Então, vamos lá, vamos exemplificar essa situação. Estou nesse momento com a ferramenta do Power BI. Essa é a ferramenta que nos leva ao dashboard automatizado para acesso pelo celular. O que eu vou fazer aqui? Volta, cadê meu quadro? Aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simular uma situação como se eu tivesse que conectar a um banco de dados. Imagina lá, tem a empresa onde você trabalha, e aí, basicamente o que acontece? Uma pessoa vai lá, insere informações nesse sistema, e a gente quer que isso vá para o dashboard. Como que eu faço essa conexão? Cara, aqui no Power BI existem uns itens chamados de
conectores. O que são os conectores? Existem diferentes tipos de conectores. Por exemplo, eu estou com um celular aqui, ó, que ele serve para me ver retorno. Por exemplo, isso aqui, ó. Aproveitar que está aqui. Isso aqui, ou isso aqui, é um conector. Um desses dois aqui. Sei lá. Esse aqui, por exemplo, é um conector. É um tipo de conector para esse tipo de telefone. Se a gente pegar outro... Não tem outro aqui, não é possível, cara. Não tem. Se a gente pegar outro tipo de aparelho, vai ser outro conector. Esse aqui é um tipo de conector, esse aqui é outro. Se eu pegar, sei lá, não tenho aqui. Se eu pegasse, por exemplo, o conector do fone de ouvido, é outro tipo de entrada. Então, é outro tipo de conector. Aqui, para o sistema do seu local de trabalho conectar com a ferramenta, é a mesma coisa. Existem diferentes tipos de conectores. Para um tipo de sistema, é um tipo de conector. Para outro tipo de sistema, é outro tipo de conector. Assim como para ver isso aqui é um tipo de conector. Para conectar, para carregar aqui é um tipo de conector. Não sei se está vendo aí, ó. Para carregar aí é um tipo de conector. Agora, para o fone de ouvido, é outro tipo de conector. Aqui, para a parada do sistema, para isso acontecer, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Existem os conectores para diferentes tipos de sistema. O que isso tem a ver? O Power BI te dá pré-pronto esses conectores para você ligar a ferramenta ao sistema do seu local de trabalho e eles se conversarem. Por exemplo, no seu local de trabalho vai existir um conector específico para aquele sistema do seu local de trabalho. No caso aqui, eu vou usar um conector simulando como se o sistema tivesse informações baseadas em um banco de dados SQL Server. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui ó, no conector, isso aqui é um conector. Aí ele abre aqui e olha o que ele está me pedindo. Ele está me pedindo o nome do servidor e o nome do banco. Tá bom, eu copiei o nome do servidor, vou colocar aqui. Vou colocar o nome do banco aqui, ó, que é Banco Stark, e vou clicar em OK. Olha lá, veja que é um formulário. Assim como você faz pesquisa, aonde? Assim como você faz pesquisa no Google. Aqui, ó, é um campo de pesquisa. Você vai lá e digita a palavra-chave, dá um Enter e ele vai realizar a pesquisa. Aqui no Power BI é a mesma coisa. Ele abriu um formulário perguntando, cara, qual que é o nome do servidor onde está esse negócio que tu quer acessar? Ah, esse nome aqui. Qual que é o nome do banco que você quer acessar? Ah, esse nome aqui. Aí você vai lá e clica em OK. Quando você faz isso, ele vai te pedir, tá bom, já encontrei o servidor, já encontrei o banco. Agora eu preciso do login e da senha para ter certeza que você realmente pode acessar isso. É o que ele está perguntando aqui nessa tela. E aí a gente clica em conectar. E aí ele vai dizer criptografia, você clica em OK. E aí ele vai te dar as tabelas que você quer utilizar, que estão dentro da base de dados, para você levar para dentro do seu relatório. Aí você vai lá e clica. Por exemplo, aqui tem uma tabela de marca, simulando como se fosse um negócio de vendas. Aqui tem uma tabela de movimento. Aqui tem uma tabela de produto. Ah, eu vou dizer que eu quero importar essa tabela de produtos. Aí eu clico na tabela. Veja que olha o que eu estou fazendo. Marcando um checkbox. Literalmente com cliques. Marquei o checkbox. Cliquei em transformar dados. Olha o que vai acontecer. Ele está abrindo aqui na outra tela. Deixa eu arrastar para cá. Abriu aqui na outra tela a tabela com as informações. Através de cliques, a gente chegou a buscar informações lá dentro de um banco de dados. E aí, eu quero te mostrar aqui uma coisa. Olha só, se a gente olhar por trás aqui, ó, estou abrindo o editor avançado da ferramenta. Olha as coisas malucas que a gente começa a ver aqui. Código. Aqui é código. Isso aqui é linguagem M que está aqui por trás. Agora, você teve a necessidade de conhecer alguma coisa de programação para conseguir conectar ao banco de dados? Não, nenhuma. A gente fez isso através de cliques, digitando senha, login. Mas a ferramenta sim, a ferramenta por trás, ela faz a parte difícil para você. Tá lá o código, igual lá no Google. Se a gente olhar lá no Google, aqui também tá cheio de código. Eu vim aqui, digitei meu nome, dei um Enter. Se a gente dá um F12 aqui, olha lá o tanto de código que tem aqui por trás. Do mesmo jeito. Tá lá. Tem código lá? Tem um monte de código. Agora, a forma que nós vemos a parte de fora de um site, de uma ferramenta de busca, que é aqui na internet, o Google, não precisamos entender nada de código. A gente simplesmente vem aqui, digita isso e ele nos retorna o resultado. E o que é
que eu estou querendo te dizer é que a ferramenta do Power BI que nos leva para esse resultado de ter o dashboard automatizado para acesso via celular, ela faz essa parte difícil para você. A ferramenta foi preparada para isso. A ferramenta foi preparada para você chegar a esse resultado, mesmo sem ter o conhecimento lá da linguagem de TI. Mesmo você sendo uma pessoa que, sei lá, não tem nem faculdade. Não precisa ter faculdade para fazer isso aqui. Nenhum tipo de faculdade precisa ter para fazer isso aqui. Precisa saber ir lá e digitar, login e senha. Então, isso é algo que não pode te parar. Você que está perdendo tempo atualizando planilhas de Excel. Você que está passando por situações vergonhosas lá do chefe e dizer para você, cara, aquelas informações que tu enviou tá errada. Você que chega o prazo para entregar um fechamento de resultados e você ainda está batendo cabeça, exportando informação lá do sistema. Você pode dar qualquer outra desculpa, mas o pensamento de, cara, eu vou ter que conhecer de programação, é por isso que eu não consigo chegar a esse resultado. Não, essa desculpa você não pode dar mais. Eu te mostrei aqui de situações de, cara, a gente falou de conectar um banco de dados com cliques. Agora, se você quiser chegar a esse resultado usando essa ferramenta aqui, aí, meu jovem, é bem provável que sim. Para chegar a um dashboard automatizado usando essa ferramenta, que é o Excel, aí eu posso afirmar, cara, aí vai ter que conhecer de programação. Dá para fazer umas coisas malucas aqui no Excel. Dá, eu concordo. Mas para fazer esse tipo de coisa aqui, ó, eu tenho pessoas que são mirabolantes de Excel, entendem muito de Excel e eles mesmos falam. Cara, para fazer isso aí no Excel, esquece. Semanas de trabalho. Por exemplo, tem gente que tem um sistema lá que se chama SAP. SAP. É um sistema de origem alemã até. E tem pessoas que manjam, ou seja, entendem de montar um sistema no Excel, para o Excel conversar com o sistema do SAP. Só que, cara, tem que fazer umas coisas malucas lá por trás no Excel, que aí ele consegue conversar com o SAP. Mas, por exemplo, não te leva para este resultado de acessar as informações da palma da sua mão. O Excel não vai te permitir isso. Por que não vai te permitir? O Excel começa a pesar, começa a travar. Se você está com um relatório, por exemplo, de, sei lá, 100 mil linhas, 1 milhão de linhas. Se no computador o Excel começa a travar com um tamanho desse de relatório, imagina um relatório de 2 milhões de linhas, 3 milhões de linhas, 10 milhões de linhas. O Power BI está preparado para esse tipo de situação. Inclusive, mesmo numa situação dessa, funcionar acessando pelo celular. Então, acho que tenho que conhecer de programação e por isso não consegui automatizar os relatórios. Essa, eu espero que você tenha entendido que não tem essa necessidade. Tá bom? O que é o legal disso aqui? Por que a gente fez isso aqui que a gente fez? Porque vai chegar um momento dentro do seu relatório, por exemplo, você vai... vamos só exemplificar aqui. Eu vou fechar e aplicar aqui só para conseguir te exemplificar o fechamento do raciocínio aqui. Cliquei em fechar e aplicar, ele vai carregar aquela tabela de informações aqui no Power BI. Tá carregando, carregou. Depois, quando você cria o seu relatório, eu vou pegar uma coluna qualquer aqui, a coluna de custo. E aí vou abrir essa coluna de custo por produto. E isso aqui ele colocou aqui, com esses 2 cliques, ele já inseriu essa informação num gráfico. Uma coisa bem feiona aqui, só para mim poder te mostrar. O que é a situação aqui? Se você tivesse a necessidade de atualizar um relatório, se você tivesse a necessidade, aquela situação, seu chefe te perguntando, eu quero que atualize o relatório de indicadores.
aquela situação que você tinha que entrar no sistema, exportar isso, baixar para um Excel, ou até, dependendo, você ia lá e imprimia o relatório. Aquele tipo de situação lá, exporta, filtra, trata a base de dados, envia, tá errado, faz de novo. Esse trabalho de atualizar o relatório, se tivesse que fazer manualmente, como o que a gente acabou de fazer aqui está conectado a essa base de dados, simplesmente você iria clicar aqui, ó. Tá vendo o que está dizendo aqui? Num bom português ali diz atualizar. Ah, é atualizar. E geralmente, em qualquer ferramenta, essas duas bolinhas circulando assim, ó, elas também significam atualizar. E aí você vai lá e clica aqui, ó, em atualizar. E aí, cara, não deu nem tempo de eu conseguir capturar a tela para te mostrar o que ele estava fazendo. Vou tentar fazer de novo. Vou clicar, ele vai... Aí, agora consegui. Olha só, o que ele está fazendo? Essa é a tabela produto. Ele está dizendo que vai atualizar a tabela produto. Vamos voltar. Ele atualizou a tabela. Nesse exato momento que a gente clicou aqui, ó, atualizar. Ele foi lá e atualizou a tabela. O que atualizou a tabela? Ele carregou todas as informações que tinham aqui de novo. Se nesse meio tempo alguém tivesse entrado lá no sistema, tivesse lançado uma informação lá no sistema, pronto, ia vir mais uma linha com informações aqui. Ou iria ter uma alteração no preço, sei lá, qualquer atualização que tivesse, quando a gente clicou no botão atualizar, ele iria buscar as informações e trazer para cá novamente. Simples assim. Olha o trabalho que a gente fez. Cara, conectar com um banco de dados. E no seu, é claro que na sua realidade vai ser outro tipo de banco de dados. Vai ter outras coisas que vão ter que fazer. Mas eu espero que você tenha entendido que é possível. Um login, uma senha, um acesso, nome do banco. Pronto. Está conectado. E o seu dashboard vai funcionar de forma automática. Este foi o episódio de hoje. Espero que você tenha saído daqui com um pouco mais de confiança para entender, cara, eu consigo. Mesmo eu sendo aqui o carinha do Excel, a mulher do Excel, eu vi que eu consigo automatizar essa parada aí. Você pode qualquer outra coisa, você só não pode aceitar continuar sendo a pessoa que está usando seu tempo para atualizar planilhas de Excel. Você não pode jogar mais, desperdiçar mais horas da sua carreira, desperdiçar mais meses, anos da sua carreira atualizando planilhas de Excel. Porque basicamente isso toma muito seu tempo e não é o que te faz crescer profissionalmente. Promoção de cargo, salário, ter uma qualidade melhor no seu ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho menos pressionado, um gestor de um negócio que toma decisões com mais confiança, com mais clareza. Então espero que você tenha sacado, cara, é possível. Um grande abraço.